Quanto à fecundidade, né? Fecundidade representa o número de ovócitos, né, que completa o seu desenvolvimento para aquele evento reprodutivo, né, que pode vir a determinar o número de filhotes que aquela fêmea vai ter naquele evento reprodutivo, salvo a mortalidade ali após a desova, né, das larvas e tal que não sobreviverem. Bom, a fecundidade em peixes ela é determinada pelo tamanho do ovócito. Quanto maior o ovócito, menor vai ser o número de ovócitos que essa fêmea vai abrigar, e da cavidade celomática, né? Quanto maior for a fêmea, maior a cavidade celomática dela, mais ovócitos ela tem condição de abrigar. É definido também pelo cuidado parental, né? Que a gente sabe que o cuidado parental ele acaba representando um custo a mais para a reprodução e ele limita qual é o número de ovócitos que vai ser produzido, porque você não um peixe, né, o organismo ele se ele despende uma energia muito grande para cuidar dos seus filhotes, quanto maior a ninhada, maior a energia que ele vai gastar. Então a gente imagina e aparentemente, né, as evidências biológicas parecem sugere nesse sentido que cuidar de uma ninhada muito grande representa um custo maior. E isso faz com que tenha então um controle, atue como um limitador do tamanho que a ninhada vai ter. Então, geralmente, espécies com cuidado parental têm uma fecundidade menor. A fecundidade ela é meio que independente do tamanho da espécie, do porte da espécie em si. A gente pode ter espécies grandes que vão ter uma fecundidade super baixa e espécies pequenas com uma fecundidade alta, né? Um exemplo, selacanto é um peixe muito grande que possui, que produz um único ovo muito grande, tá? E a gente tem as branquinhas, né, como o exemplo da branquinha cascuda que eu mostrei, e que ela produz dezenas de milhares de ovócitos, tá? A fecundidade para peixes, ela aumenta com o crescimento da fêmea, ou seja, fêmeas maiores produzem mais ovócitos do que fêmeas menores, tá? E isso porque a cavidade celomática delas é maior e possivelmente elas conseguem alocar mais energia para a produção de ovócitos, tá? A fecundidade em peixes, ela está mais associada com o tamanho do que com a idade que as fêmeas têm. Embora muito no final da vida, também é sabido que com a senescência a gente tem uma certa redução da fecundidade, mas em termos de correlação, ela está mais associada com o comprimento do que com a idade. A gente tem aqui exemplo de uma espécie que tem cuidado parental, produz uma, uma ninhada não tão grande e de ovócitos muito grandes, né? É uma ninhada com umas centenas, cento e poucos, duzentos e poucos peixinhos, né? Filhotes, embriões, e cada embrião nasce com um tamanho muito grande, né? Que é o aruanã, o Osteoglossum bicirrosum. E, em contrapartida, o Proquilodos produz centenas de milhares de ovócitos, né, o Corimatã, e os ovócitos são extremamente diminutos. Aqui a gente consegue ver cada ovócito. Aqui eles são tão pequenininhos que a gônada parece uma massa uniforme, tá? Então a gente tem dois exemplos aqui de fecundidade, diferenças em fecundidades e, por exemplo, a associação que isso tem com o tamanho dos ovócitos que são produzidos e a ausência de correlação, por exemplo, com o tamanho da espécie, o porte da espécie. A aruanã é uma espécie grande, atinge facilmente seus 80 centímetros. Curimatã chega no máximo a 40 centímetros. A gente tem também processos ou aspectos da sazonalidade que controlam como essa variação em fecundidade pode acontecer, que é um efeito ambiental também regulando a fecundidade. Um exemplo desse estudo feito com esses poecilídeos, desculpa,
Na América Central, a gente tem um estudo com Poecília e com Alfaro, né? Que estão os peixinhos. E a gente tem aqui o número de embriões produzidos, né, com o tamanho das fêmeas. Essas bolinhas que estão preenchidas, que são pretinhas, elas representam o investimento, né, quantos embriões são encontrados por fêmea no período chuvoso, e essa relação com os círculos não preenchidos representa o número de embriões que é encontrado por fêmea durante o período de seca, a fase não chuvosa. E nesse estudo, o Miller mostra que durante a estação chuvosa, as fêmeas elas tendem, talvez por ter mais disponibilidade de alimento, porque elas terem daí mais energia, elas conseguem fazer um investimento em fecundidade mais expressivo do que durante o período de seca, talvez pela restrição de alimento ali disponível. Então, mas a gente tem uma relação, seja na estação chuvosa, na estação seca, uma relação de aumento com o tamanho das fêmeas. No entanto, essa relação ela se torna mais forte na cheia e menos pronunciada ali na seca. Bom, daí a gente entra no aspecto da sazonalidade reprodutiva. Para as espécies que têm múltiplas reproduções ao longo da vida, muitas delas têm o seu evento reprodutivo sincronizado em uma estação reprodutiva, né? No hemisfério, nas regiões temperadas, né, do hemisfério norte e do hemisfério sul também, nessa região, o fotoperíodo ele parece ser o principal gatilho ali que desencadeia a sazonalidade reprodutiva, né? Aqui a gente tem esse esquema, né, que mostra a variação que a gente tem, né, em condições inverno, primavera, verão e outono, né, com mudança de fotoperíodo e o período de reprodução. A maior parte das espécies de peixes nessas regiões, elas se reproduzem nesse período aqui, que é o período mais quente, que provavelmente tem as maiores condições também de disponibilidade de alimento para a prole que está acabando de nascer, né? E aqui a gente tem um gráfico que mostra o desenvolvimento gonadal, né? Em função da temperatura da água. Então você tem uma condição de temperatura da água que parece ser a ótima, né? Não é nem muito quente nem muito frio, que está associado aqui com essa condição de fotoperíodo também, e que daí representa o período mais favorável para a reprodução no hemisfério não, na região temperada. Já aqui na região tropical, a gente tem encontrado uma correlação muito maior do período reprodutivo com a variação de nível da água. Aqui a gente tem os meses e essa linha aqui representa a variação de nível da água. A maior parte aqui da reprodução, ela se dá aqui nesse período de enchente. A maturação gonadal, ela se inicia aqui durante a seca, né? E a desova se dá aqui no início da enchente, né? Isso a gente tem para uma grande parte das espécies que tem a nossa desova total, tá? Bom, a gente tem as espécies com desova parcelada, e o estudo que a gente tem com o acaraboari, o Mesonauta festivus, mostra que, embora a gente tenha essa linha tracejada, mostra o nível da água, e as barras a quantidade de fêmeas maduras que a gente encontra, né? A frequência, na verdade, de fêmeas maduras em relação a quantas a gente captura. E a gente tem um aumento de frequência, embora a gente encontre indivíduos fêmea maduras ao longo de todo o ano, a gente tem um pico de fêmeas maduras
num certo período, né? Que ele é um pouco maior aqui durante a enchente e a cheia. Essa espécie, ela ocupa bancos de capim, bancos de macrófitas aquáticas, que representam um ambiente ótimo para conseguir alimento, porque tem muito invertebrado, perifíton, vários micro-organismos que podem servir de alimento, e se torna um abrigo, um ambiente muito bom para os juvenis, né, para os jovenzinhos a crescerem. Então, mesmo para espécies com desova parcelada, parece que tem um momento ótimo de reprodução. Esse também é daquele mesmo estudo do Pine Miller que eu mostrei antes, com a fecundidade, só que aqui também com a, a frequência de fêmeas maduras, tá? E também tem uma certa sazonalidade, né? E eles também se reproduzem o tempo inteiro, mas parece que essa reprodução ela se dá em um momento com uma quantidade maior do que a outra, né? E tem certas características ambientais que parecem estar associadas com esse maior atividade reprodutiva em um momento, né? Que parece estar associado também com regime chuvoso, regime de chuvas nesses ambientes. Esses ambientes que esses peixinhos vivem são riachos, né? E esses riachos, provavelmente a pluviosidade, o regime de chuva seja importante. Dos estudos que foram feitos aqui em riacho, que não são tão comuns também, parecem sugerir e apontam nesse sentido também a sazonalidade reprodutiva das espécies, ser sincronizada com o regime de chuvas também. Que um dos poucos estudos que foram feitos foi do Cardoso, né, ali na reserva Duque, e que também mostra isso, né? As espécies se reproduzem o tempo inteiro, mas parece que tem um sincronismo com os meses aqui de chuva, né? Então, parece que tem uma certa sazonalidade reprodutiva também. Bom, o que regula, né, esses processos reprodutivos, né? Basicamente, o cronograma de reprodução ele é controlado por fatores que a gente chama de endógenos, né, que são fisiológicos, que são internos do organismo, e proximais, que são as condições ambientais externas, né? Entre esses fatores proximais, a gente classifica, a gente pode colocar eles em três grandes grupos, que são os preditivos, o fotoperíodo, a temperatura, né? Eles vão indicar o momento favorável para iniciar o desenvolvimento gonadal. Os sincronizadores, um exemplo a nível da água, disponibilidade de alimento, condutividade da água, né? Que são aspectos que vão indicar que a maturação gonadal ela pode continuar, ou seja, tem esse processo de sincronismo, né, de recrutamento dos ovócitos, ocorre a maturação final da gônada, e os finalizadores, que são aqueles que dão informações, né, o que falam, que a atividade reprodutiva ela pode ser concluída, ela pode ser finalizada, né? Eles sinalizam daí o fim do período reprodutivo e levam a esse processo de regressão das gônadas. Vale a pena ressaltar que esses fatores, assim como eles indicam os momentos favoráveis para a continuidade do processo de desenvolvimento das gonadal e a realização da reprodução, eles também podem indicar que algo não está muito bom, algo não está certo, e o evento reprodutivo ser abortado, né? Ser em algum momento você tem um processo de regressão gonadal, mesmo das gônadas não tendo completado o processo de maturação e não acontecer a reprodução em um dado momento, tá? Muitos desses fatores sincronizadores, eles podem envolver aspectos populacionais, como densidade populacional, relação de hierarquia, entre outros. Fatores sociais envolvidos também. Bom,
Em termos gerais, né, os fatores ambientais eles agem, são percebidos, né, principalmente pelo hipotálamo, que daí vai desencadear o processo de regulação hormonal para a maturação dos ovócitos, tá? Liberar uma resposta das gônadas que, em contrapartida, liberam o estradiol, que é um outro hormônio que age no fígado, e o fígado responde isso com a vitelogenina, que representa um mecanismo de vitologênese, ou seja, de preenchimento com vitelo ali desses ovócitos, né? Que são o processo que é o processo de maturação gonadal nos peixes, em termos bem gerais, né? Em relação ao ciclo ovariano, em características gerais, a gente classifica esse ciclo ovariano em imaturo ou repouso, né? Imaturo é quando o indivíduo não teve a primeira maturação ainda, e repouso é quando ele está entre um ciclo reprodutivo e outro. A gônada ela é imperceptível praticamente. A gente consegue ver, né, assim, quem já tem mais experiência, e puxa, ela é um fiozinho, um fio de cabelo. Bom, daí a gente tem o processo de maturação, que é quando a gente percebe que a gônada ela começa a ganhar tamanho e volume, né? Esse é um processo contínuo que leva meses. A gente acaba muitas vezes enxergando quando a gente faz biologia todos os meses, acompanhando as espécies, o período, a categoria gônada em maturação é a que prevalece ao longo de todo o tempo, né? Aí a gente tem a gônada madura, aqui são todos os exemplos de fêmeas, tá? Gônada madura, que é quando os ovócitos sofreram um processo de vetelogênese, e a gônada esvaziada. A gente vê uma gônada com tamanho, mas sem volume, porque os ovócitos já foram todos liberados. Esse é um exemplo do peixe-cachorro, material ali do Catalão, do projeto Catalão. Bom, e daí a gente tem então esse processo, né, de maturação que ele é contínuo. Uma vez iniciada a vida reprodutiva, né, de um organismo, esse processo de ciclo reprodutivo nos organismos que são heteróparos, né, que tem vários eventos reprodutivos, ele é contínuo. Então, cada evento de reprodução ele envolve a regeneração das gônadas, o desenvolvimento, a desova e a regressão, né, das gônadas novamente. Quando algo dá errado, é esse momento aqui que é bloqueado, né? Ela pula de desenvolvimento para regressão, né? E a reprodução ela é pulada. A gente chama, o termo em inglês é skipped spawning, né? Ou pula o evento de reprodução. Então ele deixa de se reproduzir um ano e daí outra tentativa só no outro ano seguinte, né? Tem uma série de processos atrelados a isso e que a gente costuma discutir melhor e detalhar isso melhor na nossa disciplina de reprodução de peixes que eu dou junto com a professora Sidneia. A professora Cid é a professora responsável pela disciplina e a gente detalha esses mecanismos ao longo da disciplina, né? Bom, aí a gente tem o tamanho de primeira maturação, né? O tamanho de primeira maturação, com que tamanho que cada indivíduo vai maturar, ele é muito variável, tanto dentro da população, né, de uma mesma espécie, quanto entre espécies. Então, ele é altamente variável entre gêneros, entre famílias, entre espécies, entre indivíduos e sexos, tá? Os fatores proximais associados à maturação, quando acontece a maturação gonadal, né, está associado com questões de taxa de crescimento, mortalidade, né, na população e como será essa estrutura etária, né, se a sobrevivência, se a mortalidade ela está mais concentrada nos jovens ou nos adultos, qual é a chance de atingir determinada idade ou determinado tamanho, e questões de interações sociais, tá? Então,
O tamanho de primeira maturação, ele é uma característica também bastante lábil, que pode mudar ali dentro de uma mesma espécie, numa mesma população e entre populações, tá? Por isso que tem várias ressalvas quando a gente fala em definir o tamanho de maturação de uma espécie, porque isso é altamente variável, né? Entre todos esses, ou vários outros desses aspectos que a gente viu ao longo dessa aula, tá? Bom, o que a gente tem daí em termos de perspectivas futuras aqui para estudar em termos clássicos? E eu fiz essa abordagem principalmente pensando com o que a gente tem feito no projeto da professora Sidneia, ali no laboratório, relacionado principalmente ao projeto do catalão. Para quem não conhece, o projeto catalão, ele é um projeto que acompanha mensalmente as espécies, né, os indivíduos. A gente faz amostragens mensais da comunidade de peixes ali no Lago Catalão, no Encontro das Águas. E a gente tem feito vários, a partir dessas amostragens, tem feito vários estudos de reprodução, né? São abordagens bem promissoras e que ainda representam lacunas de conhecimento que são várias aqui dentro da fauna amazônica, né? Conhecer padrões de distribuição das espécies nos ambientes, né? Em função de características reprodutivas. Conhecer um pouco melhor as relações filogenéticas e os padrões de diversidade entre as estratégias de reprodução, plasticidade dessas características, a gente não sabe praticamente nada sobre isso, né, em função de mudanças ambientais, o nosso gradiente de igarapés até a várzea, em função de variações de aspectos de mudança climática, né, variabilidade interanual, questões sociais, comportamentais para algumas espécies, né? A gente conhece muito pouco sobre as táticas reprodutivas e ocupação de ambientes aqui na Amazônia e quais fatores regulam a reprodução também. A gente tem uma noção, mas a gente tem muitos poucos estudos ainda que investigaram o papel dos fatores proximais regulando a reprodução e a limitação de se estudar mais sobre reprodução em peixes é porque, em geral, são estudos que demandam muito trabalho de campo, muita dedicação, e isso acaba sendo uma limitação para o desenvolvimento. Muito trabalho de campo, muito trabalho de laboratório, porque tem que ter acompanhamento mensal, às vezes dependendo da pergunta, quinzenal ou semanal, e acaba sendo muito laborioso. Bem, o que eu tenho para apresentar para vocês nessa aula, ela é basicamente isso, uma pincelada geral. Tem informações que elas são úteis não só para quem trabalha com peixe, eu acho que faz uma revisão de mecanismos de reprodução que pode ser útil para pessoas que estão trabalhando com outros organismos também. Quem tiver mais interesse em questões reprodutivas pode entrar em contato comigo, tá? E também se matricular depois na disciplina de ecologia reprodutiva. Nessa disciplina de ecologia reprodutiva, embora o foco seja peixe, a gente tem tentado expandir para questões que são aplicadas a qualquer tipo de organismo, envolvendo questões de comportamento reprodutivo, demandas conflitantes no processo reprodutivo, que são questões aplicadas a qualquer organismo, inclusive plantas. Então, eu convido quem tiver interesse a se matricular e qualquer dúvida, entre em contato comigo.